Opa, olha o homem aí. Quem disse que ele não vinha mentiu, tá aí o homem. Boa noite, meu amigo. Boa noite, poeta. Tudo em ordem? Tá tudo lindo, tudo certo. Alegria, viu, estar com você. Ô, meu amigo, eu que agradeço a paciência, sei da sua correria também, e sei das suas atribuições assim por cima, né? Mas sei que não é brincadeira, mas obrigado por reservar esse tempo para conversar sobre cultura e para conversar com um caba novo, né? Que está aí engatinhando, mas que já está aí podendo conversar com você, né? E tudo mais. E, então, eu só tenho a agradecer sua presença aqui, agradecer o pessoal que está aí assistindo, dando boa noite a todo mundo. Poeta, para a gente começar nosso bate-papo, como eu disse, eu já vou dando boa noite a todo mundo que está entrando aí, o pessoal que é seu seguidor também, né, que a gente não se conhece ainda, a gente vai se conhecendo mais. Isso. Então, poeta, eu deixo você dar o seu boa noite ao pessoal também, saudar seus amigos, seus companheiros, para a gente dar início ao nosso papo aí, que eu tenho umas perguntas para lhe fazer, que, além de tudo, eu sou muito fã seu, então curiosidade é o que não falta. Oi, querido. Boa noite a você, aos demais que fazem o Café com Live. E já era uma promessa, um compromisso nosso há quase 2 anos atrás, quando você me convidou, né, para a gente fazer um bate-papo desses. E na época eu me lembro que eu estava passando por um problema de saúde, mas assumi o compromisso que posteriormente a gente faria esse momento, né? Então eu sou Sim. muito, acho que meu pai foi muito rígido comigo, que quando eu prometo eu gosto de cumprir. E aí eu fiquei me cobrando, né? E outro dia nós nos encontramos, né? Teve uma ocasião que a gente se encontrou. Sim. E eu aventei essa possibilidade, enfim, aqui estamos. Mas eu quero... Nos encontramos 2 dias antes do Natal do ano passado, lá no desafio do velho contra o novo, do repente, no Espaço Sim, Cultural. foi isso, Você é estava verdade. conversando com o Hiponax. Nesse festival saiu um mote muito bom. Você vai lembrar que no Natal eu lhe dei uma surra de presente. Mas é um mote bom. Aí Pois é. gravei isso. Mas estou aqui Aí, para cumprimentar todos os teus seguidores e os meus que porventura estejam também se somando aos seus. E estou aqui à disposição para a gente papear e expor ideias, discutir. A minha intenção aqui é pura e simplesmente contribuir com alguma coisa dentro do seu projeto, viu? obrigado, poeta. O projeto é justamente esse. Lhe agradeço demais, mais uma vez. O projeto é esse, é falar sobre cultura, poeta. Porque eu acho que quando a gente fala, o que eu estava falando aqui com o pessoal, a gente espalha. Então, mais do que necessário fazer cultura é conversar sobre, é conversar com os artistas, é saber as dificuldades, é saber as coisas boas também que ela proporciona. Então, é um bate-papo nesse sentido. Logicamente, a gente também pode adornar com poesia, com o que vier, né? Então, poeta, eu sempre começo por aqui falando como é que eu conheci a pessoa, né? O convidado, que geralmente são pessoas que eu admiro, que eu acompanho. Então, você, poeta, eu conheci lá no tempo da dupla, conheci em 2007, quando estourou aquele CD Caminhos do Coração, né? Caminhos do Coração. Caminho do Coração. Então, eu estava nesse período viajando no Luz para Todos, do governo federal, que eu fazia projetos, acompanhava fazendo projetos eretos na zona rural para levar energia, né, às comunidades rurais. E nesse período eu estava lá em Tavares, e tinha um admirador, e tem um admirador seu, cantador lá, Luiz Pereira. Era um grande admirador de vocês, é um grande admirador ainda, Luiz, poeta, bom, repentista. E Luiz era que acompanhava a gente, agora imagina a cachorrada, ele que acompanhava a gente para mostrar as casas do sítio, né? Sim. Aí já era verso para todo lado, e era falar poesia e tudo mais, já falava pro povo, amarra a galinhazinha aí amarrada pelos pés, pra gente não dar viagem perdida, a cachorrada danada. E nesse período, aí eu vou confessar o pecado, né? Luiz deu ao meu companheiro que tinha o carro um CD pirata de vocês, né? E a gente, na estrada, indo para outras cidades, escutou muito aquele CD, né? E foi aí que eu conheci você, né? Que eu conheci você, seu trabalho. Eu sou um rapaz criado aqui na capital João Pessoa, nasci aqui, porém minha família toda é oriunda do Solane, Cacerengue ali, o Brejo Paraibano. E eu nunca tive
muito contato com o repente, né? Assim, vim ter agora, de uns 10 anos para cá. Então, qual foi a minha surpresa quando eu comecei a mergulhar nesse mundo do repente? Descobri, eu pensei que era uma coisa minha só, que vocês eram repentistas, você e seu antigo companheiro. Porque, poeta, a gente aqui na capital fica até mais isolado nesse sentido de tipo, a gente tem meio que uma cultura de curtir o que nos apresentam. A gente não ia muito a fundo. Hoje não, eu já mudei, meus amigos mudaram. E acabou que a gente veio recebendo vocês já como dupla aqui, né, na capital. Mas assim, né, o pessoal que não era do mundo do repente, né? Então, até comentei com meus primos depois, rapaz, vocês sabiam que os neonatos eram uns repentistas danados e que fazia versa moada e mostrei o trabalho de vocês. Os meninos ficaram abismados, também não sabia, conhecia das duplas, da dupla já cantando, né? E é isso, poeta. Ele conhecia assim, então ele conhecia a música, depois veio o repente para mim. É engraçado, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas que chegam para você talvez chegue no repente para depois ter curtido a música. Mas foi isso, eu lhe conheci a partir disso. Dentro disso, poeta, eu queria que aí vocês pichassem, aí fica à vontade, porque aí eu já falei demais. Essas 3 fases, porque eu acho que até 3,5 fases da sua carreira, né? Você está ali, começo repentista, depois vai a dupla cantar, tem a parte ali, por isso que eu digo 3,5, de apresentador também, né? E agora carreira solo. Então eu queria que vocês pichassem aí e dissessem alguma sua impressão nesse sentido, do pessoal daqui não conhecer tanto o lado do repente e conhecer mais a dupla, né? O pessoal que eu digo no geral. Pois não, essa fase da cantoria, que vem bem antes do período que você mesmo se reporta aí, né? Porque a gente começa cantando com 13, 14, 15 anos, eu mesmo passei por isso. E esse processo foi até, eu acho que aos 40 anos, não, 35 anos, por aí. Não, isso mesmo, uns 40 anos, eu acho. Mas, enfim, essa fase áurea da cantoria que você se refere foi quando exatamente a gente bateu todo mundo, né? Ganhou todos os campeonatos, desafios e festivais e congressos e tal. Essa fase aí foi gloriosa demais do campo do repente. Aí foi quando entrou a música, né? A música entrou de forma muito sem planejamento, muito sem pretensão. Foi exatamente por causa desse CD Caminhos do Coração, que você se referiu, que aconteceu isso na nossa vida. A gente fez um disco que todo mundo assim mais próximo questionou, não façam isso, era muito criticado dentro do mercado da cantoria, que o povo de cantoria é muito xiita, só é aquilo ou é aquilo, né? É desse tamanho o mercado, mas é muito fechado, é muito resistente e tal. O que é interessante, né? Resiste até hoje, talvez por isso. E aí a gente fez, e o disco aconteceu, uma coisa totalmente caseira, sem investimento, sem divulgar, enfim, uma coisa que você faz assim, sem ser nem para quê, e aconteceu. E a partir daí a gente começou a ser incomodado, porque se tinha uma agenda de cantoria naquela época, e aí começou a aparecer gente procurando show, que show, a gente não faz show, e aí começou toda essa confusão, né? Aí começamos a fazer um meio termo, a gente, até com um violonista aí de João Pessoa, que ele é um cearense, mas mora em João Pessoa, foi quem produziu o próprio disco, Caminhos do Coração, a gente montou um pequeno show de canções. Era aí Chagas Fernandes, que é o violonista, e Jerônimo, que é um que toca 7 cordas, e a gente, eu arranhando a viola e tal. E aí, o ex-colega na época, o ex-parceiro, fazendo a segunda voz. E a gente fez umas coisinhas ali, muito iniciante, mas isso é como se fosse o adubo para a carreira, e pegou de um jeito que a gente não teve mais controle para frear, para dizer, não, agora vai ser assim. É meio que a vida quer, né, poeta? Vai isso, levando. Essa foi. E houve uma fase bem conflitante, que era a gente, como cantadores naquele momento, estava em expansão demais, estava realmente
ganhando tudo, era os olhos da cantoria naquele momento, né? Até quem não gostava nos admirava. E é um movimento arriscado, né, poeta? Assim, arriscado mesmo, de Abrir sair mão de um de algo. negócio que já é rei para ir para Exato. arriscar em outro, né? Exatamente. Esse era o grande medo. Era tirar o pé de um lugar, como diz um amigo meu, sem saber onde é que vai pôr, né? E a gente ficou, durante o tempo, a gente trabalhou isso e depois chegou um momento que não dava mais para administrar, porque ia fazer um show, tinha o público da cantoria, ia fazer uma cantoria, estava o público do show. Aí começava, sabe? Eu me lembro de um atrito desse que houve em Mossoró, que a gente teve que fazer 2 sessões no teatro, porque o público de cantoria não aceitava o show e o público do show não aceitava a cantoria. Então foi bem. E aí a gente combinou, então, na época, de fazer uma turnê de despedida. Que aí já estava a agenda de show, já estava bem forte. Aí já tinha... E aí a coisa tinha ganhado corpo. A gente montou a banda mesmo e tal. E aí foi isso. Depois, passada essa fase, a gente saiu mesmo da cantoria. Isso foi tudo acertado, combinado, tudo anunciado previamente. Fizemos as 10 mais. Não coube, não teve um só lugar que comportasse o público. Não teve Imagina. um só. Inclusive cidades grandes, Fortaleza, Mossoró, Natal, enfim, por aí foi. E aí, eu me lembro que a última nossa apresentação foi em Natal, da parte da cantoria. Mas aí a agenda de show já estava bem Grande. tranquila, estava bem abundante mesmo. Aí fizemos o trabalho dos shows, veio o programa de televisão nessa época, acho que já existia, nós já estávamos também. Estava bem forte, teve uma sessão muito grande também naquele instante. E depois, passado o tempo, as coisas foram tomando outras direções. Foi quando eu fui comunicado, né, do final da dupla. O meu ex-parceiro chegou um dia na minha casa e comunicou isso, que estaria voltando para a cantoria e tal, BBB. Que era algo que nós já Normal, tínhamos... né, poeta? Assim, eu acho que foi. Aí eu vou trazer para cá, mas porque eu escutei. Até o Bel Marques, do Chiclete com Banana, ele falou dessa mesma forma. Ele disse: a gente estava num casamento de 30 anos. Chega uma hora que casamentos acabam. E cada um segue seu caminho. E é normal, é normalíssimo, né? E foi exatamente isso, 30 anos da dupla e tal. E aí eu aceitei de boa. Naquele instante eu fui pego de surpresa, né? Mas eu aceitei de boa e até incentivei, tá tudo certo. E eu confesso que teve um período que eu pensei em parar logo os primeiros meses, que a gente ainda tinha uma agenda de show a cumprir. Eu fui comunicado em agosto e a gente acertou para trabalhar até o final do ano, até 31 de dezembro, que trabalhamos só até o Natal, foi a última apresentação. E aí eu confesso que aí os 2 primeiros meses foi bem conflitante para mim, porque eu fiquei na dúvida se seguia ou não. É a ressaca do casamento, né, poeta? Do acabado. Aquela ressaca da relação. Eu conversei com um músico que me acompanha há 20 anos, Léo Meira, que é professor da Universidade Federal e tal. E com ele, assim, a gente alinhou muito, ele me deu muita força naquele instante, e outros se somaram também, além dos meus amigos, familiares e tal. E aí eu preparei o meu primeiro disco, Carreira Solo. Aí já entra na Carreira Solo. Em janeiro, dia 12 de janeiro, já do ano seguinte, encerrei a dupla no Natal. E em janeiro eu já estava com o disco pronto, né? Porque nesse período eu fui trabalhando paralelo. Trabalhava nos shows e trabalhava no estúdio, gravando. Me lembra, Tá Tudo Lindo, né? Tá Tudo Lindo. Tá Tudo Lindo, exatamente. Isso aí. Isso. Que, assim, naquele instante foi uma bênção. Eu considero o meu melhor disco, acho que foi o disco que eu melhor cantei, que eu melhor me realizei, que eu de fato... Esse que tem o Lá de Nós, poeta? É esse que tem o Lá de Nós. E aí produzido pelo professor Léo Meira, o Léozinho, e pelo Marcos Geriz, Marquinhos, que hoje trabalham comigo, né? Ambos trabalham comigo. A partir de então, em carreira solo, eles passaram a produzir tudo que eu faço, tudo que eu canto e componho e tal, esses 2. E foi isso. Aí veio a carreira solo e comecei muito bem. Me lembro que quando estreei mesmo esse show aí em janeiro, em março eu já estava com 8 shows de prefeitura vendidos, assim, tudo uma agenda bem sólida. Bacana. Mas aí entrou a pandemia. Foi uma coisa incrível. Não deu nem tempo de tomar gosto. E aí, foi só um aperitivozinho, né, poeta? Pois é. E aí na pandemia
Foi bem difícil, porque todo mundo ficou na geladeira e alguns enlouqueceram para fazer live de todo jeito. Eu não fiz nenhuma. Eu me reservei, resolvi aguentar, engolir o choro ali calado. Eu vejo que esse é um perfil bem seu, né, poeta? É ficar É, mais reservado eu e tudo prefiro. mais. Eu me poupo muito de certas exposições, sabe? É, Não é Hipona... certo. Agora eu vou ligar a Hiponax que a gente se viu. Hiponax disse até numa cantoria lá no espaço, disse, Nonato chegou aqui um dia e o cantador gaguejou. Aí, tipo, olha o impacto que o homem faz quando Não, chega. Aí o cantador não já é isso, não. gagueja. A Não, mas, generosidade de verdade. mas eu tô dizendo assim, mas da Eu questão de sei. ser mais reservado, né? Eu gosto. E aí, além dessa situação da pandemia, neste processo da pandemia, que já estava todo mundo doente por si só, né? Quem não estava doente literalmente estava doente do medo, do Cabeça, susto, do pavor, a cabeça, enfim. E nessa época eu tive uma experiência lá no Rio Grande do Norte. Eu deixei João Pessoa após 20 anos e me transferi para o Rio Grande do Norte, para uma região chamada Pau dos Ferros, da cidade. E lá adquiri uma fazenda em parceria de uma outra pessoa lá, com quem me envolvi, e fui morar na fazenda. Tudo veio a calhar devido à pandemia, né? Então, a pandemia. naquele momento, quem tinha uma fazenda, quem tinha um sítio, quem tinha um refúgio, Tava estava muito... bom. E eu lá estava muito bem obrigado, né? Mergulhei de cabeça mesmo, virei fazendeiro, inventei de criar gado, enfim, fiz umas coisas assim que eu nunca tinha feito. Que a vida E leva, a né? vida Como a leva. gente vem conversando, ela levou. Foi exatamente o período que você me ligou Foi. para fazer. Foi Mas quando aí eu iniciei também aqui, porque o justamente projeto. isso, buscando fazer alguma coisa que eu só estava dentro de casa, né? E aí Isso. foi isso. Mas aí eu tive um problema de saúde, além da pandemia, eu tive um problema sério de saúde, e aí fiquei ainda mais isolado, passei um ano, assim, numa quarentena muito grande, em tratamento e tal. Passado isso, tudo ok, eu encerrei minha relação lá no Rio Grande do Norte, da fazenda e tudo, e voltei para João Pessoa. E aí, voltando para João Pessoa, por quê? Porque João Pessoa tem uma base, eu tenho amigos, eu morei 20 anos, eu tenho onde ficar, eu tenho casa própria, tem toda uma estrutura que me levava, tinha que ser João Pessoa. Eu Poeta, voltei tu para João acredita Pessoa. que eu te encontrei no mercado do Gásio antes da pandemia? Foi. Aí eu te vi, já sabia quem era, levei um choque e fiquei tão impactado de tu estar ali no mercado. Eu fico aqui no Nato Costa tá fazendo no mercado, que não tive coragem de falar de nada. Peguei minha Ah, sacola e fui embora. Tu acredita? eu estava bem comprando banana, que eu gostava muito de comprar banana ali. Então, a partir daí, veio essa meia fase que você pediu, passei 3 fases e meia. E, resumindo, eu passei esse último ano, o ano de 2022, em João Pessoa, que eu considero o ano mais difícil da minha vida. Nem os anos de pandemia foram tão difíceis para mim. Por quê? Porque eu não me encontrei mais. Eu, eu não me achei mais. Não era João Pessoa, era qualquer cidade. Era Mas dentro, né, poeta? João Pessoa mesmo, que eu conhecia todo mundo, que eu tive 13 anos no ar na televisão, que eu era bem relacionado com a imprensa, com os artistas, tinha amigos e tudo. Eu não consegui mais, bicho. Eu não me achava. Eu ia ao shopping, eu me sentia perdido. Eu ia para o restaurante, eu não tinha apetite. Eu encontrava os amigos, eu não tinha clima. Quem me salvou lá foram alguns amigos, 2 ou 3, que tinham casa de campo, me levavam sempre aos finais de semana e eu ficava num condomínio que tem ali próximo. O mestre JD, Diniz e outros amigos de lá sempre me acolheram muito bem, e eu ficava nessa casa de campo. Era quando eu tinha paz. Mas quando dizia assim, domingo à tarde, vamos voltar para João Pessoa, eu Já adoecia. dava o... Era uma coisa terrível isso. E não era depressão, não era nada, era falta de sintonia com o lugar mesmo. E aí eu entendi que aquele vazio todo era a falta da fazenda que eu morava. Eu tinha me identificado tanto com a vida no campo, com no campo. trabalhadores, com os animais, com o meu cachorro que eu tinha deixado para trás. E aí eu digo, rapaz, aqui já deu. Tá lá. Sem contar que eu estava sem trabalhar, a agenda totalmente parada, porque você sai de um solavanco desse, de doença, de separação de novo, e perca de fazenda, e de tudo, e vem para a cidade de onde eu... Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que eu me reabilitei. E aí eu comentei com um amigo
Aliás, comentei com alguns poucos amigos que estava buscando uma fazenda. Eu queria comprar uma fazenda, uma coisa que me levasse para aquele ambiente bucólico que eu gosto, com Sim. isolamento e tal, de natureza. Tentei comprar duas ainda e apalavrei e acabou o pessoal desistindo e tal. Um dia eu estava de casa de boa. Quando eu deixei de correr atrás, eu juro por Deus, Apareceu. quando eu deixei de correr atrás, de especular, de correr atrás de dinheiro, de não sei o que e tal, para juntar para comprar isso, eu simplesmente relaxei, orei e entreguei. Senhor, estou pronto, vou para o Calvário. Mas estava mesmo, estava não, estou. Aí eu estou sendo muito prolixo, porque são 3 fases que eu estou explicando. Calma, Né? oxe, você tá à vontade aí, poeta. Fique à vontade. E aí um amigo me ligou um dia à tarde, eu estava dando um cochilo, um amigo aqui de Patos, meu querido Júnior Lira, conhecido aqui como Júnior Delegado, um irmão que a vida também me presenteou, ele, Luiz, outro irmão. E aí me apresentaram, além de Francimário e outros que eu tenho aqui, graças a Deus, Luiz me ligou Arimaté, que é prefeito aqui da cidade vizinha, Santa Terezinha, inclusive eu moro hoje num lugar que está uma divisão entre Patos e Santa Terezinha. Eu estou Sim. servindo a 2 senhores sem querer, porque Ah, então você tá o meu lá, tá pro sertão, né? Eu pensei que você estou para o sertão. tá no sítio pra cá, pra o Brejo, capital. Não, eu vim, não, vim para o sertão. Aí me ligou dizendo, apareceu uma coisa aqui que é sua cara e tal, e eu já estava tão desanimado, que eu disse, não estou mais. Aí você tem que vir ver. Aí ele me mandou umas fotos e eu vi. E aqui eu me encontrei. Eu estou contando em primeira mão, nunca falei disso para ninguém, nem para os amigos mais próximos, como é que foi todo esse processo. E aí eu cheguei aqui, me encantei, minha filha aprovou, meu genro, que eu tenho um genro, eu os trouxe aqui também, e outros amigos que vieram comigo na ocasião, Bastinho, Gracineide, o mestre JB, Dona Dilma, enfim, Diniz. E aí esse pessoal veio e disse, rapaz, se você quer isso, esse é o canto. E aí deu certo. Eu estou aqui há 3 meses, mas eu confesso a você que tem sido uma bênção, eu estou muito em paz, eu me reencontrei. E isso é o que importa, né, poeta? E é o que importa. A gente passa a vida... O canto, às vezes, é só uma faísca para acender a chama que estava apagada na gente. Né? Isso. Mas você então, se encontrou aí, mas podia ser em outro canto, mas se encontrou. O importante é isso. Né? Não escolhi o município, seria em qualquer canto. O que eu queria era um ambiente como esse. Está ouvindo o latido? Tô. É Viludo, é meu amigo, meu parceiro, meu filho, Viludo. Então, assim, resgatei meu cachorro, trouxe minha vaca, estou aqui cercado de árvores de passarinho e de amigos. Então, assim, eu honestamente não tenho mais muito o que pedir da vida, além do que eu estou tendo, não. Acho que Deus me ensinou como pai, disse, olha, aguenta um pouco aí, vou lhe dar um pequeno castigo para você entender, e agora eu estou muito em paz, muito feliz, e é isso, estou aqui. E daqui eu estou em João Pessoa, estou em Campinas, estou em Fortaleza, estou em São Paulo, todo mundo. E é engraçado como a Paraíba possibilita isso, né, poeta? Você está no Rio Grande do Norte, está no Pernambuco, está no Ceará, está em todo canto. Eu tenho dito isso à minha esposa já, depois que a gente teve um menino, poeta, eu tenho dito a ela como vale mais 1 milhão de vezes, e é a verdade pura, absoluta, e não sou eu que digo, é já os mestres de todo mundo aí que já disseram. A nossa paz. Não tem dinheiro no mundo, às vezes a gente tá com a conta atrasada, mas é a conta da gente, não está devendo a ninguém. Às vezes a gente precisa de uma coisa ou outra, mas é a gente que resolve. Tá? Mas a gente está em paz, está sem intriga com ninguém, está por aí. Então, a paz da gente não tem preço no mundo que pague. Então, como você disse, você é um cara realizado, se realizou em várias, assim, ao meu ver, artisticamente, em vários escopos. Então, já conquistou 1 milhão de coisas, mas tinha que conquistar o mais importante, né, poeta? Que você está procurando, que é a paz. Exato. Então é isso. E foi tão providencial assim, foi tão uma força maior que eu acredito, né? Eu acredito. Os que não acreditam, se entendam lá, eu creio. Sim. Foi tão providencial que eu estou a 70 quilômetros dos meus pais que moram aqui em Pernambuco, na vizinha cidade de Itapetim. Então, estou muito próximo de pai Beto e Maninha.
que também aprovaram a minha vinda. Ela, em especial, sofria mais do que eu, para que eu me encontrasse, né? E minha filha está a 100 quilômetros de mim, então eu estou cheio de amigos. Voltei a trabalhar, minha agenda voltou a funcionar. Tenho visto, exato. Eu só tenho que agradecer muito. Eu estou recebendo aqui um abraço do meu amigo Nildo, lá de Iraúna. Beijo, meu querido, você, Pâmela e as crianças. E é isso, e aí eu tô realmente numa fase muito, muito feliz. Eu dou graças a Deus que você se encontrou e isso é o mais importante, eu acho, né? De tudo. Não sabia, a gente não conversou previamente sobre o que ia falar, foi falando sobre a vida. E é esse papo que é bom, sabe? Então, poeta, mas a gente também precisa, assim, falar da carreira do Nonato Costa, né? E das mudanças, os marcos, assim, eu acho, assim, bastante importante. Por que, poeta, falar desses marcos? Por que relembrar? E por que falar também dos marcos futuros, né? Para a gente ter a noção da valorização dos nossos artistas, né? Saber da importância deles. Eu acho que é sempre bom a gente pesquisar, saber o que foi que esses caras mudaram, o que foi que essa pessoa mudou, o que foi que aconteceu. Então, eu vi em algumas entrevistas, aí a gente vai voltar aos 3 períodos, né? Cantoria, dupla e carreira solo. A cantoria, assim, teve alguns marcos, né? A gente que pesquisa um pouco sobre cantoria, a gente sabe que teve os primeiros poetas lá na metade do século XIX, depois veio alguns grandes poetas no começo do século XX, aí veio a geração de Lorival, de Pinto, já sendo grande, e depois veio aí Ivanildo, Geraldo Amâncio. Ivanildo, como ele já havia em entrevista dizendo, moralizou a cantoria, né? Transformou o cantador de um boêmio só, como era visto, para uma pessoa que tinha um palco para se apresentar, um espaço para se apresentar nos palcos. Depois veio outra geração, você, Valdir, Teles, eu acho que é a mesma geração aí, né? Só que vocês, poetas, também cravaram botaram uma estaca na linha do tempo da cantoria, né? Porque eu não peguei no tempo, também nem podia, porque eu tinha acho que 5 anos de idade quando vocês estouraram. Então, mas pesquisando e assistindo, porque acho que esse é o papel, eu pesquiso bastante as coisas, é um papel de quem gosta e se interessa pesquisar e aprender e admirar, mesmo que não esteja na época. Então, foi uma coisa de louco. Vocês foram a dupla que gravaram o primeiro CD, vocês ganharam tudo que é festival, vocês vieram no ritmo de repente, porque tem que se dizer também o ritmo que se falava, né? Do repente você, Valdir Teles, essa geração já veio com um ritmo diferente, mais acelerado, né? Na cantoria. E isso eu estou falando, mas você sabe mais do que todo mundo, né? Eu estou falando aqui para frisar esses marcos. E fora os temas, né, poeta? Abordados. Os temas já eram outros totalmente diferentes, que eram temas mais modernos, estava ali pareado com o que estava acontecendo, com tudo que estava acontecendo. Então, tem que ser valorizado isso. Não pode ser assim. E acredito que no meio da cantoria é sim valorizado. Mas é também importante para as pessoas que não estão mergulhadas nela, na cantoria, saiba da importância também de um Nonato Costa, eu acho assim, sabe? Então, porque é um poeta que está vivo, que está aqui entre a gente, que não é passado, é presente. Teve um passado, mas é presente. E que precisa ser valorizado também. Eu acho dessa forma, sabe, poeta? Então, aí vamos para esse marco, para depois ir para o outro da dupla, para ir mais para frente. Aí eu queria que você comentasse também as suas impressões, né? Assim, desse período, de como você se enxergou nesse tempo, vendo mesmo que estava realizando uma mudança aí. Porque eu acho que era nítido, né, poeta, a mudança. Antes que eu te responda, eu quero mandar um beijo especial para minha irmã Dudu, lá no Ceará, que eu vi que ela entrou aqui. Um beijo para ela, para todos os meus lá. Todos que estão aqui. Não dá para a gente ficar mencionando, porque na verdade o papo aqui é outro da história. Deixa eu te dizer, eu vou responder pelo conhecimento prático que eu tive, mas eu estou muito afastado do mercado de cantoria, né? Há 15 anos eu fiz a minha última apresentação.
Mas você mencionou aí 3 momentos da cantoria que eu também considero divisores de água. Foram momentos. Se você pegar da geração dos Batista a Pinto, há um conceito naquela fase, que era o início da cantoria. A cantoria tem 2 séculos, né? 2 séculos. Então, eles de fato, perduraram demais, ainda hoje são muito mencionados e tal, e eu não questiono pelo desconhecimento. Eu ainda convivi um pouco com o Lourival Batista, ainda conheci o Tacílio e conheci Pito do Monteiro. Inclusive, eu cantei no enterro de Pito do Monteiro. Eu e Rogério Menezes. Coisa que o jogador... Agora eu vou catucar. Coisa que o jogador... Vou trazer futebol. Coisa que os jogadores de hoje não fizeram no enterro de Pelé. Foram lá referenciar o rei, né? Isso, então, prestou homenagem lá ao velho Pinto. Então, deixando isso aí, que eu não vou adentrar até por desconhecimento, que eu não convivi mais na prática e tal, mas sei que naquela época era aquilo. Não se pode comparar aquela cantoria de Pinto, de Lourival, não sei quem que seja, de todo mundo daquela fase, com as cantorias de hoje. A realidade é hoje. Você pegar também um carro dos anos 20 ou 30 e comparar com os de hoje, não tem comparação. Então, mas naquele momento era aquilo. Beleza. Era aquilo, exato. Foram geniais e tal, era aquilo. Aí vem a geração de Diniz, de Vila Nova, de Geraldo, de Moacir Sebastião e tantos outros aí, né? Sim. Já foi outro divisor de água aí. Era diferente. A cantoria era mais arrojada, mais bonita, melhor tocada. Havia ali uma geração de muito boas vozes, o que é muito carente na cantoria. Enfim, tinha todo um... Sebastião Dias se apresenta muito bem cantando. Enfim, essa turma toda aí, né? E depois dessa geração aí, que ainda está, uma parte dela ainda está atuando, né? Nos dias de hoje, essa faixa etária entre 70 e 80 anos, foi quando surgiu essa nossa geração, que vem Antônio Lisboa e Raimundo Caetano um pouquinho mais na frente, mas ainda dessa geração. E aí vem a minha e do ex-colega e tantos outros. Então, foi a minha geração. Então, essa foi a minha geração. Edmilson e tal. Essa foi a minha geração. É outro divisor de águas. Essa geração. Exatamente. Eu vou ser bem honesto. Eu não queria nem me ater a isso, porque a cantoria eu nem comento. É uma coisa que eu não faço parte, eu respeito. Sim. Mas você viveu, né? Você pode falar o que viveu, né? Que eu tenho também um legado nela, né? Quer dizer, o meu passado fez parte disso. É outro nível, é outra coisa. A capacidade dos cantadores, o nível intelectual dessa nova geração e a capacidade poética mesmo, como você falou dos temas, a inovação de temas e tal, as descobertas, é outra história também. A cantoria passou para outro capítulo com essa nossa geração aí, certo? Eu não posso ser hipócrita de dizer que eu não estava... à frente, na vanguarda desse momento que eu estava lá. Assim como o meu ex-colega e Edmilson, e Lisboa. E Edmilson já mais para cá um pouco. Sim. Mas Lisboa, e Raimundo Caetano, e eram os grandes nomes, e tantos outros aí, né? Tem muita gente boa, Hipólito, pessoal. A gente corre até risco de deixar alguém de fora, melhor nem falar, né? Não tem jeito, tem Jonas Bezerra, Raulino Silva, mas esses aí já são um pouco mais para cá. Sim. Eu estava deixando e eles estavam chegando já. Não é nem diferença tamanho de idade, mas era que naquele momento eu estava deixando a cantoria, eu estava com 40 e poucos anos, e eles estavam com talvez 30 e poucos, então assim, mas não estava junto ainda, não estava ainda nas disputas. E esse pessoal hoje é que assumiu, essa geração. Daí hoje é quem está na proa da cantoria, né? E tem tantos nomes aí que eu nem... Enfim, teve realmente isso aí. Mas eu quero crer que a cantoria continue evoluindo. O que não houve ainda, a única coisa que houve, que nós fizemos enquanto dupla, e que não houve antes, nem na geração de Pinto, nem na de Vila Nova, e nem está havendo na atual. E aí eu digo, não peço segredos, não estou aqui de salto alto, eu estou dizendo uma realidade que é constatável, foi a valorização de cachê, foi o profissionalismo e que nós conseguimos. Naquele instante, a nossa realidade como cantadores era diferente de tudo que já tinha havido e de tudo deixa eu te perguntar, poeta, aí já provocando então.
E da onde é que veio essa visão de vocês? Da sua? Onde é que veio? Vamos falar de você, porque era dupla, mas a gente está conversando com você. Então, de onde é que veio essa visão? Essa visão organizacional, essa visão mais centrada? Era uma coisa natural ou era uma coisa incentivada por alguém, Não, aprendida? não. Foi uma coisa natural que nem eu sabia por que eu me comportava de tal forma. Primeiro, houve um conflito muito grande, né, com essa geração de Vila Nova, Valdir, Sebastião da Silva, Geraldo e tal, contra nós, porque a gente estava despontando demais. É o E a novo. gente começou a ir mesmo para o tudo ou nada. Então, se é isso, aí se preparar, se esmerar dias mais de discos melhores, canções e volume de cantorias mesmo, mais provocativos, e enfim, de chamar mesmo a atenção. Inovamos a própria batida da viola, inovamos as melodias, nós demos uma guinada muito grande nisso. E aí começamos a valorizar o cachê. Quando uma dupla cobrava preço de hoje, digamos, R$ 3.000 uma cantoria, a gente cobrava 10. Aí de 10 a gente foi para 12, de 12 fomos a 15. Nós encerramos fazendo as cantorias de R$ 16.000 há 15 anos atrás. Aquilo naquela época Já era dinheiro. era algo impensado. Era algo assim que ninguém admitia aquilo. A minha última apresentação foi em São Paulo, para eu cantar 40 minutos. Eu acabei cantando mais de uma hora, porque já estava lá, 40 minutos ou 2 horas não ia mudar. Outra coisa, que quem impôs isso foi a gente, não foi Vila Nova. Horário. Horário. Porque os cantadores antigamente começavam às 7 da noite e terminavam às 7 da manhã. Vila Nova começava de 8 da noite para terminar 2 da manhã. Fez muito isso. Nós não. Eu dizia, é 2 horas de cantoria. Você está louco? Não, é 2 horas. Se você quiser de meia-noite a 2 da manhã, eu faço. Se você quiser de 8 da noite às 10 da noite, eu faço. Agora são 2 horas. E assim foi. Nossas cantorias eram 2 horas. E aí, na verdade, acabava sendo 1h30, porque meia hora você toma um café, você conversa um pouco e tal. Mas era assim, era 2 horas, terminou. Não tinha. Eu não conto as vezes que tentaram nos subornar com mais dinheiro. Não é uma questão de financeira. É uma questão de profissionalismo. E eu Sim. quero me comportar. E aí eu impus isso. Na verdade, foi muito eu tomei muito à frente disso. Sim. Eu era tido até como o cara ruim da dupla, porque eu comprava as brigas, eu era o cara que impunha as condições. Então, foi por aí, o caminho foi esse. E essa visão mercadológica foi por aí também. Começamos a misturar a música, a canção. A canção foi musicada, e aí veio a história da banda, e essa coisa toda. O Mas eu programa de televisão, digo, poeta, isso foi eu, uma coisa orgânica ou foi uma coisa estudada, planejada? não, Você em estudou, não, aprendeu? em princípio da cantoria, quando eu estava indo nos conflitos da cantoria, era orgânica, mas depois passou a ser planejada. Aí eu digo, não, agora é televisão. Você está louco, a gente nunca fez televisão. Mas nós vamos fazer televisão. Não quero mais rádio. Que foi um desafio tremendo aquilo. E comprei com o meu próprio dinheiro o primeiro programa de televisão e segurei mais de um ano para poder ele acontecer. Depois que ele aconteceu, a televisão se E era apoderou. uma loucura, né, Era um poeta? loucura. Sempre cheio, sempre Era. cheio. Então, assim, essa foi uma revolução muito grande mesmo Foi. no campo da cantoria, foi sem dúvida. É tanto que a geração de hoje continua totalmente espelhada em nós, Exato, totalmente. Assim exato. como nós nos espelhamos em alguns dos outros, e é para ser assim mesmo. E a geração de amanhã vai se espelhar nessa que está agora. E Mas assim eu é. acho assim, ninguém é igual a ninguém, né, poeta? Assim, por Não. mais que eles aprenderam muita coisa de hoje, eu ainda vejo, assim, porque acompanho, porque vejo, aquele negócio de precisar do empurrão. De Eu vai. acabei de dizer, Né? Não tem. eles têm tudo. Eles têm a mercadoria, que é cantar. Cantam demais até. Tem uma geração muito boa cantando. Eles não têm visão mercadológica. Isso falta. Cantador ainda canta por bandeja. Cantador ainda canta por cachês míseros. E é o que a gente não aceitou. E todo mundo queria. Porque o povo gosta do que é bom, gosta Sim, do que é caro, gosta do que se respeita, gosta do que se autovaloriza. E se você não fizer isso, ninguém vai lhe enxergar, não. E nós fomos enxergados por isso. exato. Porque a gente se dava ao respeito. Agora, só Deus sabe os conflitos internos que eu tinha para Ah, segurar ele. poeta, aí é que tá.
Aí eu vou trazer Ivanildo Villanova de novo, só para citar uma frase que ele disse: não tem bicho mais vaidoso do que cantador nesse mundo. E se um desponta e o outro fica para trás, aí é que dá o moído mesmo, né? Só quer um pé para falar mal, só quer um pé para... Mas isso não é só na cantoria, não. Em todo canto. Meios, infelizmente é da condição humana, não tem jeito, não. E gente com honestidade e com vontade de somar mesmo, de roer o osso para depois chegar no filé, tem pouca gente, sabe? Eu dizia, é assim, vamos acreditar nisso aqui, isso vai dar certo. A gente vai sofrer 6 meses e viver o resto da vida. Não, é o imediatismo, tem que ser agora, o fulano tá... Rapaz, não é por aí, sabe? Eu me lembro de uma proposta que um cidadão lá do interior do Ceará, naquela época, uma cantoria dos bambambãs, que não fôssemos nós, era R$ 800. Me lembro que o cara citou esse número. Aí ele ligou querendo uma cantoria lá, que ele fazia uma vez por ano, era uma coisa grande, a região toda se mobilizava, porque tem esse tipo de promovimento. Tem. A gente está falando do mercado do repente, que eu já fiz parte. Sim. E aí eu me lembro que o cara ligou e querendo essa cantoria, esse ano é com vocês, que o povo está pedindo e tal. Eu digo, pois não, é R$ 3.000, que naquela época, mas isso foi bem... Olha, se os outros eram 800, eu cobrei mais de 3 vezes. Aí o cara deu um pinote no telefone. Naquele tempo não tinha nem celular, me lembro como hoje. O cara ligou para o 421-4407. Era o telefone. Aí o cara, você tá louco? Fulano e Beltrano, que era uma dupla top A, né? Top, né? Do grupo A. Vem por 800. Eu disse, por que é que o senhor não leva eles? Aí, não, é porque o pessoal está querendo vocês. E é por isso que o senhor vai pagar 3.000, porque o povo está querendo, somos nós. Agora, quando o senhor quiser levar por esse preço, o senhor leva. E ele, não, pois tá bom. Quando foi com menos de uma... Aí o colega ficou, você tá louco? Como é que você faz uma coisa dessa? Eu digo, tenha calma. E com menos de uma semana o cara ligou e fechou. Porque as pessoas se valorizam. Exato, poeta. E não se sobe montanha nos pulos, né? Se sobe andando. Não, exatamente. Então, outro ponto é a abrangência de você, né? De você, a abrangência, porque não ficou só retido aqui, não, como a maioria assim dos cantadores, né? Não. Foi uma coisa que espalhou. Tem uma história que você conta de Chicanísio, né? Que chamou vocês para conversar porque viu, as duplas também viram. Aí, poeta, a gente já emenda e dá um pulo para outro marco. Porque nessa época aí, 2006, 2005, 2004, começou a estourar essas bandas de forró aqui, né? Começou a estourar essas bandas para todo lado aí, era a mudança do forró, foi uma mudança que houve do forró. Saiu daquelas bandas mastruz, magníficos, para ir para avião de forró, garoto safado, essa rodada. E nisso a dupla de vocês começou a cantar, né? Nesse interim, e houve essa explosão de vocês, né? Com as bandas regravando vocês, depois outros artistas de fora regravaram, e as letras de vocês no forró também foi outro marco. Também foi uma mudança muito grande no tom das músicas. Vocês e Dorival, eu acredito, que estavam ali fazendo as músicas mais bonitas. E foi uma mudança também, outro marco gigante. Né, muito grande. Eu considero até maior na música do que na cantoria. Porque na cantoria era um mercado que a gente já dominava, a gente era dali. Quer dizer, tá todo mundo aqui tem 10 dedos, mas tudo é dedo. Tem um maior, um se destaca, tudo bem, mas tudo é dedo. Só que na música, não. A gente não conhecia um só artista e nem a gente nunca procurou ninguém para entregar a música. Não, nunca. A primeira música que foi gravada da gente, foi gravada sem a gente saber. Foi sem autorização. Naquela época, a banda Mastruz com Leite era o pipoco do momento mesmo. E isso foi 2000 eu acho que 2000, 2002, 2001, por aí, né, nesse período. Eu me lembro que eu havia feito uma canção que se chama Coração de Pedra, é uma música só minha. É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração, que não tem saudade, não sofre paixão, não padece angústia e não guarda tristeza.
E aí, eu não sei como, nem porquê, rapaz. Naquela época era fita cassete ainda, né? Não era nem um CD ainda. Não era nem CD. E quando foi um belo dia, estava eu ouvindo a rádio, quando a música pipocou na rádio. Aí digo, gente, quem autorizou essa música? E meu bolso vazio aqui, não recebi, foi bosta nenhuma. E eu não tinha menor noção. E aí a gente fez contato, na verdade a gente foi quem fez contato com Fortaleza. Olha, eu quero saber quem autorizou essa música. Aí na época era Manel Gugel, o cara lá da Passaré e tal. Aí ligou para a gente ir a Fortaleza, que eles queriam conversar. Mas eles já tinham infringido, nós aqui flexibilizamos, mas eles, na verdade, gravaram sem nenhum. Eu não sei como essa música chegou a eles. Até hoje eu não sei. E aí a gente assinou a ficha da música lá, e editou lá e tal, e, enfim, na editora Passaré. Então foi a minha primeira música foi gravada. Não foi nossa, essa música é só minha, Coração de Pedra. No ano seguinte, Mastros com Leite, que continuava sendo a coqueluche do forró, gravou Estamos Dando um Tempo, que é também uma música só minha. E no ano posterior, foram 3 anos. E outra coisa, a música era o título da capa do CD, porque naquele tempo você ter uma música gravada era uma coisa. Quando ela era música de trabalho, ela ia na capa do CD. Ela puxava o resto disso. Então, os 3 anos consecutivos foram músicas nossas, rapaz. 2 só minha. Aí, poeta, e uma minha em parceria. deixa eu te perguntar. A gente não nasce pronto. A gente nasce aprendendo as coisas, né? Então, todo mundo tem seus ídolos, seus espelhos e influencia a gente de certa forma. Você era um repentista e de onde é que veio a questão do compositor Nanato Costa? Tipo, teve alguém que você se espelhou e falou, rapaz, eu quero fazer o que esse cara faz. Ou não? Veio uma coisa natural Por incrível que pareça, isso eu descobri aqui em Patos. Eu morava em Patos na época. E eu não sabia esse lado musical de música, né? Porque em ser poeta já sou um músico, tem os poetas que cantam também. E a gente inovava tantas melodias e tal. Mas aí eu comecei a compor essas canções assim, do nada, sem ver nem para quê. Eu não tinha nem consciência do que era aquilo exatamente. Só que eu queria fazer algo. Mas você tinha noção do violão, da harmonia? Sim. Eu só queria fazer diferente dos poemas dos cantadores, que antigamente tinha aqueles poemas, né, aquela coisa bem longa, e eu não queria. E aí eu queria fazer uma coisa mais voltada para a música, mas eu não tinha a menor consciência que aquilo pudesse chegar onde chegou. E aí foi que veio a fase de Astronauta, de Nós por Dois Eus, de Casa de Campo, enfim, são tantas canções naquela época. Claro. Isso foi. Aí eu fui descobrindo isso, assim, rapaz, isso é música. E quando começaram a gravar, quando começaram a gravar, aí deslanchou. Aí era muita gente ao mesmo tempo querendo, sabe? Foi uma coisa bem... Aí nessa fase a gente já estava em João Pessoa, né? Como o mercado, isso é uma coisa que acontece hoje no sertanejo, que os cabas fecham os caras numa casa e tem um compositor. Mas como é difícil, né, poeta? Um compositor, assim, porque tem muita artista, muito cantor, muita banda, mas os compositores é raro de achar, né? Que faça coisa boa, de qualidade, né? Eu me seguro o máximo para não ser crítico, para não ser ferino. Há certas verdades que a gente não pode dizer, infelizmente. Porque, assim, se você pegar 5, 6 pessoas, 8, 10, para fazer uma música, tenha paciência. Que DNA sai essa música? Diga aí, velho. Então, assim, é meio estranho, sabe? Acho que eu não... Não, mas eu queria dizer o exemplo de como se busca a figura do compositor, né? Sim. Assim, como é valorizada. Sim. E acho que é por isso assim, que foi tanta gente atrás de você, né? Sim. E naquela época, esse tipo de composição nossa veio a calhar demais com a música sertaneja lá, que era a época já do Zezé de Camargo, Leonardo, não sei, esse pessoal todo, né? E quando essa música chegou lá, que a gente também não esperava, né? E quando deu fé, tava o pessoal também correndo atrás de gravar lá, né? Me lembro que o Rick me ligou um dia, que estava produzindo um CD de Ed Brito e Samuel, que são 2 cantores lá da região da Bahia e que estão no Goiás há algum tempo.
E assim, eu fiquei muito feliz, porque era o Rick, um cara que eu admirava e tal, e coisa. Mas aí já tinha gravado, Marciano tinha gravado, cara que eu era fanzaço, tinha gravado Já Mudar Pra Quê. César Menotti e Fabiano tinham mandado nos buscar aqui, passamos 3 dias lá com eles gravaram também muita coisa nossa. Tu tá O falando um Cristiano pouquinho, tu tá falando gravou. aí é conversa de doido, viu, poeta? Tu interrompe mesmo. Não, sem problema. Mas porque senão acaba perde. Mas tu tá falando aí desses caras que tu também escutava e tudo mais. Buscando isso, quais são os teus ídolos, tuas influências também, que tu admirava e que fala, pô, cara, maneiro Não, que admiro até hoje, eu gosto de muita gente. Nesse campo da música aí, eu confesso que eu sou bem alinhado com a música sertaneja. Não é tudo, não. Eu também não engulo gato por lebre, não. Tem muita coisa ruim aí, demais também. E principalmente essa música sertaneja de hoje, que está totalmente desvirtuada do que a gente conhece como sertanejo, né? Mas eu também não sou da era Tunique e Tinoco, não. Não. Eu sou mais de João Mineiro e Marciano. gosta de Renato Eu Teixeira. adoro Renato Teixeira, Almir É bom demais. Sater, Chitãozinho e Chororó, para mim é outra linha que eu gosto demais. Os Anos Auges de Zezé de Camargo e Luciano, tem muita coisa boa. Enfim, no fundo, tem muita coisa boa e também tem muita coisa ruim, como tem em Claro, tudo. em tudo, em tudo. Também não vamos certificar aqui que ninguém é santo. Em E é tudo. isso, mas aí você diz o forró. Adoro forró, gosto de forró, de ouvir lá, mas eu não sei cantar forró. Então eu não gosto de cantar forró. Eu não Não. gosto porque eu não sei cantar forró. Não é que eu não gosto, é porque eu não sei cantar forró, porque eu não danço, eu sou um poste bem plantado. Então, assim, eu nunca inventei de fazer forró. Algumas músicas minhas eles transformaram em forró porque quiseram, mas não é minha linha. Minha vertente é outra. E é engraçado, como eu lhe disse, quando eu adquiri o CD Caminho do Coração, foi quando as bandas também já estavam tocando a música de vocês. Então, era uma pegada totalmente diferente das bandas. E, assim, ao meu gosto, desde aquele tempo, apesar de gostar de dançar forró, de ir para as festas, de aproveitar, mas também gostei mais daquele formato. Achei que as músicas casavam mais com o formato que estava o original, né, ali. Uhum. Então, era uma pegada que eu nunca tinha ouvido também, assim, no sentido, foi novidade para mim, e que me conquistou. A gente escutou demais CD, dentro daquele gol velho. Então, é isso. E, como é que se diz? Houve essa mudança, como você disse, e aí foi que alavancou, né, poeta? Aí alavancou para outra escada, outro nível, né? Eu acho que depois de tudo isso, principalmente essa fase que eu vivo agora, nos últimos 4 anos, e aí eu estou respondendo por mim, acho que eu amadureci não só como pessoa, mas como músico. Como compositor, eu me sinto solidificado, acho até que eu me acertei mais comigo mesmo, porque uma coisa é você ter autonomia de fazer a sua própria mala, outra coisa são 2 pessoas mexendo na mesma mala, às vezes Sim, não é um sim. porque... Então, assim, não estou renegando nada do que foi o trabalho da dupla Os Nonatos, não, muito pelo contrário, me dá muito orgulho e tal, e só tem frutos bons. O que eu estou dizendo é que quando você ganha autonomia própria, 100%, aí você mexe como quer, você guina para onde quer, e foi mais ou menos isso que me aconteceu. Então, eu acho que musicalmente eu estou mais maduro, eu tô mais límpido. Aí veio essa fase da carreira solo, né, poeta? Que E é nessa tem fase a música que eu falei lá de nós, é uma música conhecida. É uma música que todo mundo aqui gosta, que já lhe acompanha, conhece, aí já veio na carreira solo e já veio trazendo coisa boa também. já veio na carreira solo. Ela, inclusive, foi a música que despontou no disco. Foi a última música que foi feita. O disco já estava até feito. E aconteceu uma coisa interessante, até aí no mercado de Jaguaribe, que tem um casal de amigos aí que tem uma banca, e eu vou lá ia lá sempre comprar queijo, manteiga, esses negócios. E aí eu estava saindo de lá, quando chegou um cara e disse: ei, Bastinho, meu amigo Bastinho, eu assinei. De onde é esse queijo? Aí eu já tinha saído, assim, uns 2 passos. Ele disse: esse queijo é lá de nós.
Eu achei aquilo bacana, rapaz. De lá de nós, Tu não lá do interior. escutado não, poeta? Não, eu não tinha ouvido essas Aqui, canções. acho que talvez seja mais daqui, mas eu já tinha ouvido muito falar. Ah, É eu lá não de nós. tinha ouvido. Ah, eu digo, rapaz, que bacana. Lá de nós, o cara que está em São Paulo, lá de nós é do Nordeste. Quem está em É. João Pessoa, lá de nós é lá do interior de Pombal, ou de Patos, sei lá. E E assim, quem está em aí eu fui com São aquilo. Paulo é do Rio Grande do Sul também. É todo É, canto, né? então, cada qual se refere à sua terra como sendo lá de nós. E aí, é tanto que eu hoje moro num cantinho que eu batizei como lá de Lá nós. de nós. Viu? É, um dia eu espero recebê-lo aqui, quando Ô, vier. poeta, se Deus permitir aí. E aí, O projeto. veio essa nova fase aí, que agora eu estou bem embalado. Então, o que é que eu adicionei nessa fase? Adicionei que o meu show, que eu passei 30 anos cantando só música autoral. Nunca cantei música de ninguém. Nunca cantei uma só música de ninguém. Não era por soberba, não. É que eu me sentia inseguro de cantar uma música de Moacir Franco, de Roberto Carlos, de Luiz Gonzaga, sei lá. E o Enfim, Caba conhece o terreiro do Caba, né, poeta? não Quando é? você vai falar a sua verdade, você fala mais verdadeiro do que Exatamente. a Eu voz dos cantando as outros. minhas, eu posso desafinar, errar. É. São minhas. Ninguém tem autonomia de me Olha, criticar. E eu aí, disse isso a um poeta que veio falar para mim. Poeta, você tem que saber verso dos outros. Você tem que dizer verso dos outros. Eu fiz, rapaz, eu tenho um pouco HD. Eu vou perder tempo decorando dos outros? Não, eu decoro o meu, porque eu vou falar o meu, né? agora o meu, eu digo do E, jeito que eu quiser. e o É meu eu digo com ótimo. verdade, digo com É, paixão. Então, né, isso. aí cada um siga o seu caminho. Se Exato. você quer declamar dos outros, declama, Claro. não tem problema não. Então, aí nessa minha nova fase, eu adicionei algumas canções que eu admiro, que eu gostaria de tê-las feito, de compositores que eu respeito demais e admiro demais, e de intérpretes também fantásticos. Então, eu estou cantando música de Moacir Franco, eu estou cantando música de Fernando Mendes, eu já Bom, cantei música de Bartol Galeno, de quem eu sou é. fã, eu estou cantando música de quem mais, meu Deus, de Agora você está Vando. falando essa galera, agora eu estou reparando um pouquinho aí do seu tom das músicas, das suas músicas, nesse pessoal, né? Assim, a gente queira ou não é influenciado, poeta, né? Sim, E eu acaba creio que sim. que tem ali aquela voz ali um pouquinho, né? E tu sabe o que eu acho bacana? É que eu venho, né, nas minhas canções, e a galera cantando mesmo, antes que alguém lhe conte a verdade, meu ex-amor, se não for perimônio, isso aqui é estouro, né? Onde canta isso aqui é. E aí, quando eu entro nesse bloco, né? Eu vou cantar música de canções, mas, meu amigo, entra na mesma sintonia, porque são É, sucessos sagrados. Meu é, amigo, aí isso dá uma sobremesa muito, muito bacana, sabe? exato. Isso está sendo muito prazeroso, está sendo um momento assim fantástico que eu estou vivendo, essa inclusão de outras canções dentro do meu show, sabe? Então, eu estou Mas muito, muito, que muito identificado. voltando para a verdade, poeta, por mais que não seja sua, mas conversa com a sua verdade. Aí você passa também A a mesma falar verdade, aquele exatamente, sentimento, né? E verdade. passa a verdade. Eu Exato. costumo muito dizer isso. Você pode perceber, a gente conversando sobre arte com os amigos, eu digo, quem faz, não é sucesso. Sucesso não é a palavra, porque sucesso vai e vem, é muito associado sucesso a dinheiro. Não é Ah, isso. Mas o cara que é respeitado pelo que faz, tem uma carreira, o cara, a mulher, seja quem for, ele fala da verdade dele. Quando ele fala e bota para fora, aquela verdade abraça outras verdades que são parecidas, e aí é que o caba cresce. E aí é que é visto. Deixa eu te perguntar rapidinho um negócio. Tu também, aí, devagando, tu também gosta de Amandu Costa? Acompanha alguma coisa dele? o violonista? Violonista? Demais, demais, demais. Admiro Pô, demais. Fantástico. porque Eu fui assim, até um show dele em João Pessoa uma vez. porque é um Fã de cara assim que eu acho que todo mundo deveria. Eu sempre falo de Amandu porque eu sou muito fã dele também, gaúcho, né? é gaúcho, mas que toca tudo, toca o Brasil. E isso é muito bonito. Ele diz que cozinha escutando Zeto, pai de Antônio Marinho. Então, Olha aí. tipo, para você ver como bebe de várias fontes, né? Mas É. enfim, divagando aqui um pouquinho. Poeta, o Newton
aqui perguntou qual a avaliação da experiência como apresentador de TV. O que é que isso somou, vamos dizer assim, a você, Rapaz. como experiência, né? Porque é uma experiência bacana, diferente. Foi demais. Eu acho que foi a coisa mais ousada que eu já inventei de inventar. É porque eu nunca tinha visto nem os bastidores de televisão, né? E eu Mas fui para doido João é Pessoa. assim, poeta. Doido faz, e quando vê tá no Mas meio, é isso mesmo. hoje eu estou falando de 20 anos atrás, que não era muito assim, não. Meta Eu cara. não tinha essa internet, não. É. Aí e eu cheguei em João Pessoa, eu fazia programa de rádio aqui, né? E aí eu disse, eu quero fazer televisão. Aí eu me lembro que o ex-parceiro disse, rapaz, você é maluco, a gente nunca nem viu televisão. Não, mas é isso aí, enfim. E aí eu me lembro para ver atrás de cenário, não sei o quê, convidado. Olha, foi um Deus nos acuda, porque a gente marcou a estreia do programa e foi muita correria, sem ter nada pronto. E eu só sei que depois que a coisa andou, mas a vida é assim, a gente também não nasce andando, né? Exato. E depois você corre, enfim. E assim foi. Depois que o programa engatou mesmo, foi uma maravilha. A experiência, o que mais somou para mim foi eu acho que a habilidade em tratar agora essas questões com naturalidade. Tanto faz eu estar Sim. falando aqui com você, como eu estivesse no Faustão, ou no Fantástico, ou em cima de um palanque. Eu comecei a entender A que desenvoltura, né, poeta? a desenvoltura de tratar, lidar com pessoas, com artistas, com situações. Porque televisão, o problema da televisão, o rádio não, ninguém está vendo. Você chama o sonoplasta, pois é, vamos chamar o comercial, e o cara agoniado. Né? A televisão não, está todo mundo, e você não tem assunto e tem que criar assunto. É. Meu amigo, tem hora que. E entrevistando artistas que não respondem. Eu não conto às vezes, meu irmão. Rapaz, e você? Tá no primeiro disco, carreira solo, tal. Tô vendo aqui, disco bacana, tem 10 canções. Qual é a música que tá em maior destaque? Ele disse, Amor. O cara não diz, não, é a música Amor que eu fiz, que não sei o quê. Aí eu sei, aí você não sei o quê. Meu amigo, televisão é uma saia justa. Poeta, eu tava Isso assistindo me com o ajudou. Caba. Eu tava assistindo agora hoje, você falou disso e associou. Eu lembrei, tava assistindo uma entrevista do Reinaldo Azevedo com o Mangabeira Unger no YouTube. Aí, Sim, o Mangabeira Unger é um filósofo eu sei. político e tudo mais. Aí ele começou assim, como é que você começou, não sei o quê. Aí o Mangabeira Unger disse logo assim, eu não gosto de falar dessas coisas não. Diz Eita, assim, eu gosto de falar de agora. Eu não gosto de falar dessa minha trajetória, não. A trajetória já passou. Aí eu fiquei, eita, essa aí. foice O da cabo disse, peste. eu sei que o cabo ficou todo desconcertado. E para achar outra pergunta, poeta, porque tava já querendo falar de outras coisas. Aí lembrei dessa, Acontece desse tudo jeito. isso. Acontece. Oxe, tu é doido, eu assisto cada entrevista aí, porque eu acho, poeta, assim, a entrevista não é. Acho que a entrevista mais legal é o bate-papo. O bate-papo. Porque você que conhece o entrevistador, você conhece o entrevistado, mas nem todo entrevistado conhece nem todo entrevistador conhece todo entrevistado. Aí tem hora que dá um azedume danado. E é sempre bom isso você conversar antes, você saber, né? Você saber o estilo da pessoa também, assistir outras entrevistas para ver se o cabo desenrola mesmo, porque é uma saia justa, muito grande, né? É terrível, é terrível. Mas é isso, a vida, né? E tudo que fez foi válido. Eu considero que tenha sido, e a experiência da televisão foi muito válida, e o trabalho na dupla foi válido, a cantoria é um esteio que eu vou levar para toda a vida também. Acho que a minha música tem muito a ver ainda com a cantoria, ainda me prendo muito às métricas, a rima ao pé da letra, enfim, essas coisas. Eu ainda não consegui me desgrudar disso, Desgrudar. dessas amarrações, mas é isso, tudo E vai. outra coisa, poeta, você assim, a gente falou do passado, mas é muito presente, poeta. Se junta um final de semana na casa do pessoal para tomar cerveja, no interior mais. Aqui também eu me junto com meus amigos, eu boto, né? Mas aí sou eu. Mas pro interior também já fui. Juntou, aparece a música de vocês. Não tem jeito, é Para estar verdade.
ali, Eu o pessoal não isso esquece. todos os dias. Eu escuto isso todos os dias, não é uma vez por semana, não. Já hoje eu estava almoçando com 3 amigos, e ali num restaurante aqui em Patos, e um deles dizendo, olha, eu quase... E ele citou esse CD, incrível que pareça, ele citou esse CD, e ele disse o título do CD. Disse, olha, eu quase morro de beber cachaça ouvindo Caminhos do Coração. Eu disse, mas rapaz, olha aí, e um cara lá do Ceará... E eu sofria, poeta. Por quê? Vou lhe dizer. Primeiro, porque eu estava longe da minha namorada nesse tempo. E segundo, porque no sertão, lá onde a gente estava, no sítio, não tinha geladeira, não tinha cerveja, era cachaça. E cachaça, não era cachaça, com todo respeito aos sertanejos, não era cachaça do brejo, aquela cachaça boa, era pitu, homem. Assim, era pitu doce, que dava uma ressaca e o povo tomava com coca. E eu falando, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. E tome ruedeira. Sorte sua que ainda tinha namorada, ela estava longe, mas tinha. E eu, que nem namorada tinha, por isso que eu fazia as canções. Conversa fiada. Mas é isso, mas são presentes as músicas poetas. E como eu disse, o trabalho novo também valorizado, né? Como eu disse, a Lá de Nós também é uma música que as pessoas conhecem, as pessoas falam, já ouvi várias pessoas falando acerca dela, e tem um caminho, poeta, aí, né? Você está retornando a agenda de shows, estou vendo aí, acompanhando nas redes, está com, assim, a gente que está nesse negócio das redes e tal, eu sou presente, mas não sou mais observador. Eu boto as coisas, mas também não fico postando coisa da minha vida, de nada não, porque eu acho que o que importa é a arte. Mas a gente que acompanha essas redes vê que você está bem assessorado, que tem um trabalho bonito, uma coisa organizada na rede, suas postagens são todas ótimas, e tá com um programa também no YouTube, né, poeta? Falando sobre as canções. Eu criei. Primeiro eu tinha feito um projeto chamado Sol e Som, que era quando eu estava lá na fazenda, lá no Rio Grande do Norte. Foi uma coisa maravilhosa, compus muito na época e tal, e gravava isso ao pôr do sol, ficou uma coisa bacana, rapaz. Aí foi quando eu criei a história do canal, né? Na época até uma menina que nos ajudou muito, a Micheline, que era presidente do fã-clube lá no Pernambuco e tal. E depois ela passou o canal para mim e eu assumi essa parte. E agora eu estou com esse projeto desde dezembro, eu acho, que é a história das canções. Porque há muitas curiosidades por trás dessas composições. Né? As pessoas querem saber por quais razões fiz aquela canção, em que tempo, para quem foi, se tinha uma namorada, se não era, se era, enfim, se aquilo é um enredo criado ou se aquilo de fato existiu. Porque há muitas canções que os enredos são imaginários mesmo. Mas há muitas também que são vividas. Né? São histórias vividas. E aí, quando eu comecei a fazer poesia, minha esposa, que hoje era minha namorada, falou: pra que essas poesias? De onde é que veio? Aí eu disse, minha amiga, eu cabo imagina. O pior é que elas querem que todas sejam para elas, e nem sempre é possível, senão vai o cabo imagina, esse cabo tá passando por isso. Como que ele teria sentido? O cabo imagina e faz, né, pai? Então aí é um quadro que tá dando certo, rapaz, tá dando o que falar. Demais. Foi bom, porque eu também eu consegui aí, de certa forma, melhor elucidar essa história, porque há muitas canções, não são poucas mesmo, são muitas, apenas de minha autoria. Canções essas que foram no inconsciente popular, são tidas como sendo da dupla, e não da dupla, foram até registradas como sendo da dupla, porque eles registraram, mas as canções eram só minhas, e aí eu consegui fazer 6 meses só de canções só minhas. Essa aqui eu contava a história e tal, e tal, e tal. E ainda tenho muitas canções que são só minhas ainda dentro desse legado todo. Mas aí eu resolvi abrir, porque estava ficando cansativo. Eu disse, não, aí eu vou mostrar as canções no modo geral. Aí estou mostrando agora. E bem tocadas, né, poeta? Acompanhado. Isso. É uma produção bacana. E aí está sendo bem interessante, sabe? Lá no meu canal, se você estiver assistindo essa entrevista, esse bate-papo, e em outro momento você pode ouvir. E aí, se você quiser acessar lá, é Nonato Costa Oficial. Lá tem muitos vídeos
com essas histórias todas, e eu vou continuar apostando, se for da vontade de Deus, até dizer já chega. É isso mesmo. E criando também nova música, né, poeta? Porque eu acho que quando a gente tá assim nesse embalo de contar as histórias, de também retocar aquelas músicas. Caetano uma vez disse na entrevista também, eu vendo ele falando, começou a tocar as músicas que ele não tocava para entrevista, que ele não tocava há muitos anos. Aí ele falou, Aham. rapaz, eu preciso me reconectar com essas canções porque elas conversam comigo ainda, É verdade, é né? verdade. Assim, então, ele como compositor de um número imenso de canções, tem canções que eu acabo nem lembro que foi dele. É, Então, você, eu acredito que possa passar por isso também, resgatar aquele sentimento, aquela canção, há e muito, acaba que gera sentimentos novos, né, poeta? sim. Imagine aí 400 canções, como é que você lembra? Não lembro nem do título, rapaz. Há muitas canções que eu lembro um trechinho, mas cadê o título? Para eu reencontrar essa música e tal. Então, assim, realmente é muita coisa. E eu continuo compondo. Quando eu voltei dessa experiência toda lá para João Pessoa, aí eu. Porque eu sou muito assim, eu sou por momento, período. Acendeu, eu começo a compor. Aí eu me lembro que eu fiz 10 canções, assim, pá, pá, pá. Eu fiz isso uma semana, fechei ali 10 canções. E é incrível, né, poeta, que é um negócio que É, vem, vem. vup, E é bom quando parece vem. que Você forçar a oh, barra não é legal, né? tem E poesia, aí, poeta, que eu escrevi, assim, né? Que eu escrevi, eu faço, rapaz, como foi que eu escrevi? Quando foi que eu escrevi? Que eu nem lembro o momento que eu escrevi, porque vem, né? É um negócio absurdo. pois é mais ou menos isso. E agora que eu estou nesse lugar tão tranquilo, de tanta paz, que eu estou instalado, eu não fiz nada ainda, porque primeiro eu fiz muita coisa na casa em si, eu me dediquei muito a dar Um grau. a deixar digitais meus traços aqui. Agora é que eu estou pensando em. Não, acho que agora está no momento de eu voltar a compor. E eu já estou mais ou menos me assanhando para isso. Logo, logo, imagino que Deus há de me conceder novas canções aqui da Lá de Nós. Oh, rapaz, e aí Deus queira, poeta, porque acho que é que a gente vem conversando que o mundo precisa, né? Quanto mais a gente fizer, aí fala, tá saturando, tá todo dia postando as coisas. Às vezes eu também, aqui nas redes, dou um tempo de um mês sem postar nada, que também não vem coisa. Mas é importante sempre estar, porque é uma necessidade humana, né, poeta? A gente É, precisa, a e gente que outra tem algum coisa, tipo de voz, precisa espalhar essa isso que voz. eu ia te dizer, porque assim, a mídia, de um modo geral, mas principalmente a internet, que hoje em dia é a internet, né? O peso grande é isso. É tão poluída, tem tanta coisa ruim se apresentando, de toda natureza de segmento, né? Não estou falando só de música, não. Claro, claro. E se a gente puder contribuir com alguma coisa, uma poesia por menor que seja, uma mensagem, uma coisa boa, se uma pessoa ouvir, chamar a Já, atenção de uma pessoa, a gente já contribuiu de alguma forma. E é já. impossível que a gente não atinja alguém, né? Não chegue a alguém. Então, É impossível. o que a gente puder fazer nesse sentido vale a pena. Poeta, eu compartilho dessa imagem. Ariano Suassuna falou uma vez, também na entrevista do Roda Viva, a moça falou: você vive nessa batalha contra a massificação da cultura, contra essa cultura de massa invadindo as casas das pessoas. Você acha que vai ganhar alguma vez contra esse poder todo que se impõe? Ele falou: minha filha, não importa não se eu ganhar ou se eu deixar de ganhar. Para mim, o que importa é que uma semente fica. Uma semente fica, uma pessoa escuta e fica. E nesse momento, poeta, eu era a semente. Eu estava escutando ele Olha aí. falar e eu estava me interessando Ah, para produzir mais e mais inspirado nele. sim. Então, para você ver exatamente isso que ele falou, que você fala, uma semente fica. Você planta ali, você vai joga um molho, né, de milho aí no terreiro e um fica. Então, eu acho mega importante isso. Eu sei, eu tenho consciência, eu me julgo mais do que todo mundo junto. Desse negócio da live, já não é mais um negócio para se usar tanto, porque a pandemia passou, foi usada mais na pandemia,
Mas eu vejo assim, poeta, tá aqui, ó, já bateu aí 50, 60 pessoas. Essas pessoas estão assistindo. Se estão assistindo é porque precisa ouvir, conversar, ver o seu ídolo, conversar com ele. Então, a live ainda continua sendo esse canal que a gente pode Isso. falar, continua, vamos dizer assim, aproximando. Você está aí perto de Patos, eu estou aqui na capital, então eu posso falar com uma pessoa do Rio Grande do Sul, coisa que não podia. Então, eu acho que a gente tem que utilizar essas ferramentas. Acho que você utiliza muito bem, suas redes sociais são muito bem cuidadas, eu admiro e queria que vários outros poetas, assim, agora eu vou puxar para o meu lado de poetas, mas também para o seu de cantores e poetas também que você cuidassem tanto mais disso, né? Uma vez eu ouvi, eu tô lá no clube do Repente de Ponatos, vou até expor ele um pouquinho aqui. Ele disse, mandou um áudio dando uma bronca nos cantadores. Minha gente, vocês se arrumam para divulgar nas redes os eventos que vocês participam. A gente. E é isso, hoje, não é um carro de som passando na rua, não. É uma postagem no Instagram que você diz para todo mundo que está na cidade. Então, Mas é eu isso acho mesmo. muito importante isso que você está incluído, né? Uhum. Eu queria que você me permitisse só fazer um mexanzinho aqui. Eu posso fazer? Pode fazer até 10. Só para dizer que quem me veste, olha aqui, eu estou todo elegante aqui, é a Palatino, é uma empresa de roupas lá do Goiás e que está entrando muito forte no Nordeste. E eu tive a felicidade de ser agraciado através do proprietário e de um outro amigo meu daqui para representar a Palatino. E nós estamos numa parceria aí há quase 2 anos e eu me sinto extremamente bem vestido com os modelos de camisas e calças, enfim, peças que eles têm me enviado. E eu recomendo aos que quiserem se vestirem bem como eu, viu? Eu não posso me vestir tão bem, mas pode me vestir. Então, E tá é nas isso. redes também, dá para encontrar, né? Eu recomendo. É só botar Usa Palatino que você vai encontrar aí. Ótimo. E eu uso instrumentos JB, né? Também dizer que JB é o maior luthier do Brasil, né? Um dos 10 maiores do mundo. Para o nosso orgulho é paraibano. E eu só uso instrumentos JB. Então, Isso aí. minha equipe dispõe só de 5 dele. São os melhores. Com Obrigado, né? certeza. JB Instrumento. Poeta, a minha esposa falou, olha, eu vou entrar aí na live e vou dizer, cadê o café Sambrai? Cadê o café Tá Três vendo aí? Corações? Cadê o café Santa Clara que não tá aí patrocinando o café com live? Aí eu disse, aí eu não posso fazer nada, eu só tô aqui. E o pior é que eu tava justamente, eu vou assistindo as entrevistas também suas para não ficar repetindo o assunto, tanto é que eu nem entrei na questão da origem, da infância, poeta, porque eu acho que já tem outras entrevistas que já conversaram com isso. Então, conversem, assistam várias outras histórias de Nonato, porque aqui são outras histórias que eu provoquei, né? Mas tava lá assistindo a sua com GCA e os pacotes de Sambras, tudo pendurado, porque a Sambras patrocina GCA. É verdade. E eu fiz, esse danado não fala nem do café. E eu aqui, aí lembrando do café com live, eu falei, oh, pelo amor de Deus, Sambrai, me ajude. Aí pronto. É porque tem essa ilusão que a gente, que ainda existe muito essa ilusão, né, poeta? Que poeta não come, não bebe, cantor não come, não bebe, não tem roupa, não cuida de família. E, na verdade, a gente vive num sistema desse de capital, então a gente precisa do capital, né, poeta? Para se bancar, para fazer, precisa dos mecenas. O que você está fazendo, olha o seu tempo dedicado. Você está achando que sentou aí e fez, isso tem um planejamento, isso tem tempo agregado aí, né? Isso tem planejamento, tem suor, tem poesia, tem trabalho, tem a busca de conseguir o convidado. Isso não é fácil, não. Eu sei o que você faz. Eu sei. Poeta. E aqui é tudo eu mesmo, sozinho. Mas é aquilo que você comentou, poeta, da pessoa não é visando do lucro, é a questão da paixão. Eu estou conversando hoje aqui com um ídolo meu. Obrigado. Eu estou conversando com uma pessoa que eu escutei muito a minha vida. Então, isso é um prazer. E você falar, teve o trabalho e tudo mais, e aquilo tudo de pesquisa. A pesquisa, para mim, é uma coisa tão gostosa nesse mundo, você se aprofundar nas coisas.
É um prazer, poeta. E acho que a gente que tem um espaço, tem gente com muito mais espaço que eu, que poderia aproveitar isso, poderia pegar os artistas que tanto precisam de espaço. Poeta, todo mundo quer um espaçozinho. Assim, você não precisa de mim, você não precisa que eu conversar comigo. A gente está conversando por causa das coisas da vida, se encontrou também Eu e preciso, eu lhe até convidei. Maria. Não, mas eu estou aqui mais como um provocador seu para você conversar com o seu público também. Né? Porque às vezes a Claro. gente não abre a câmera para conversar com as pessoas e as pessoas querem conhecer o Igor, querem conversar. Isso mesmo. Então, É muito bom esse seu entendimento, esse seu compromisso. Mas quando eu disse que por trás disso há um trabalho, não é nem pensando em ser remunerado e tal, mas existe, é uma trabalheira danada para você manter. Primeiro você definir um horário desse. Isso é pauta, isso é trabalho. Então, no próximo qualquer dia, amanhã, depois, sei quando, você vai ter que ter de novo. E isso tem um planejamento por trás disso. Isso não é chegou aqui, sentou e começou, não, porque senão fica sem eira nem beira. Então, assim, os empresários deviam ter essa consciência, já que a gente luta por isso. E é tão irrisório, né? É algo tão... A cultura, eu acho que dos segmentos que precisam de apoio é o que menos recebe e sobrevive, né? É uma luta. Olha, poeta, agora eu que vou fazer meu mexer aqui, um pouquinho, rapidinho. Esse é o meu primeiro livro de poesias, o Alma de Gato, no Voo da Alvorada, e ele é aí conectando com o assunto da gente. Ele é um livro patrocinado. É um livro patrocinado pela empresa que eu trabalho, mas a empresa tem o abatimento do governo, logicamente, né? Ela não deu dinheiro. A pessoa é tão inexperiente e abestalhada, vai aprendendo nos tropeços, que eu dei o valor lá do livro, aí dei o valor do orçamento do livro, aí beleza. Aí foi lá para o presidente, ele assinou o valor e liberou o dinheiro. Aí a menina que estava intermediando chegou para mim e disse, e o valor é só isso mesmo? Porque ele achou tão pouco. Aí eu disse, rapaz, se eu soubesse eu tinha pedido 5 mil livros, né? Mas eu pedi só 200. Mas aí tipo, é aquele negócio de a gente também não saber, e essa questão da paixão, pode o cara tá tão ansioso para fazer, para conversar, para saber, para mergulhar na cultura, que isso se torna tão segundo plano, e eu falo sem demagogia nenhuma, poeta. É bom ser reconhecido, é bom vender, é bom ser patrocinado, é bom tudo isso. Mas tem que ser consequência, a meu ver, sabe? Consequências. Se você fosse fazer cada canção pensando em dinheiro, só ia sair as canções cifradas, ia sair poesia nela. E acho que não tem, a gente não pode ser contaminado. E vejo que você não é. Vejo dessa forma, né? Assim. Mas, meu poeta, eu queria saber se você tem um versinho aí pra gente ir caminhando por fim e deixar um gostinho pro pessoal também de poesia, né? Me diga aí se você tem alguma coisa, se quer também ou cantarolar algo rapidinho, só para também, né, o pessoal tá aqui ouvindo as besteiras da gente. Algumas estrofes minhas eu tenho, assim, esporádicas, perdidas por aí. Você me pegou de surpresa, não tinha me dito nada, mas eu vou declamar um decassílabo que até um amigo meu... Esse entrevistador safado. Que até um amigo meu musicou essa estrofe. Faz muito tempo que eu fiz isso. Eu acho interessante. E ver se eu me lembro aqui. É um decassílabo. Que é no mote que diz: se eu morrer de saudade, a culpa é sua. É o mote só de uma linha que eu peguei, né? Se eu morrer de saudade, a culpa é sua. Aí eu disse, me lembrando do seu esquecimento. Vi meu rosto se diluindo em pranto, procurei por você em todo canto, mas só pude encontrar no pensamento. Clamei por seu nome, mas o vento não levou minha voz em sua rua. Perguntei às estrelas, céu e lua, e ao me olhar no espelho, tive dó. Isolado do mundo em casa só, se eu morrer de saudade, a culpa é sua. Eita, pai. Aí, minha gente, para vocês aí, a pessoa, eu vi Betânia falando esses dias, a pessoa pensa que vai ler, escutar poesia e vai dormir.
Eu quero ver e dormir depois dessa. Ai, não, fica aqui dentro do carro, Rapaz. galopando. Aí, Obrigado. poeta, eu queria deixar uma poesia para você também. Pois não. Poesia do meu livro que conecta com o que a gente estava falando, de vinho. Eu li os 4 livros de Cancão, João Batista de Siqueira. Li o livro dele e quando eu estava lá lendo o livro, me veio uma poesia. Tinha um verso de Cancão que disse, numa poesia Noite Triste, o verso disse, a lua, o sol dos mendigos. Disse esse verso. Aí eu, puto, poeta tem que falar da lua. Aí veio um poema da lua todinho para mim, que é o poema que abre esse livro aqui. É o primeiro poema que eu dedico a João Batista de Siqueira. E aí eu, como diz a Ariana, eu sou um plagiador safado, no bom sentido. Eu peguei o verso de Cancão, que era o verso da poesia, não era o nome da poesia, e botei no título da minha poesia, né? E o título da poesia ficou A Lua, o Sol dos Boêmios. Então, eu disse assim, farol da noite perdida, vai levando teus amantes, além das dores pulsantes que flagelam cada vida. És uma fada tingida nas telas da escuridão. Pulsas na veia da emoção, destravando nossas almas. E para ti, batemos palmas nas noites de solidão. Eis a certeza nas ruas que cortam cada cidade. Fazes a cumplicidade em todas as mentes nuas. A verdade é só tua, nesta boca tremulante. Trazes os seres distantes pro peito do sofredor. E a saudade é teu amor, e nela és os rompantes. E estás desnuda no céu, mas esconde tantas falas, correndo pelas cabalas com o peito em fogaréu. Tu és deste mundo um réu, presa também neste exílio. Para nós trazes auxílio, e para ti, quem dá a mão, ofertando a compaixão e o poema mais idílio. Eu te oferendo meu peito, bêbado, mas fascinado, pois eu sou apaixonado pelo teu disco perfeito. Nos plenilúnios deleito o mel puro da beleza. És colosso da natureza e a dona de todos nós, dos boêmios que estão sós nos palácios da incerteza. Poeta! É isso, mano. O mergulho foi profundo aí, viu, poeta? Pois é, poeta. O cara... Aí, agora me pergunto que hora eu escrevi isso, quando foi que eu escrevi. É uma coisa meio que mediúnica, vem e você não sabe. E se você pegar o livro, parece até aquele negócio, um plágio da forma que Cancão escrevia. No sentido do tom do verso. Né? O tom do verso, porque estava impregnado com aquilo e saiu esse. Mas eu acho que nessas horas a gente sai um pouco da gente mesmo, do estado físico mesmo, sabe? O Igor, o Nonato, outros poetas, enfim. Eu considero que quando você entra isso é um mergulho mesmo. Acho que a gente fica meio em transe. E não é muito a gente mesmo, não. Eu acredito nisso, né? Numa sintonia. E poeta, o caba lê o livro, aí o caba olha pro lado e faz, pra falar, ó, você tá vendo isso aqui que eu tô vendo? E não tem ninguém. Aí minha esposa chega do trabalho, olha, vem ver isso aqui que esse caba falou. Meu amigo, isso aqui é poesia, isso é verso. Aí, tipo, é uma coisa, poeta, que a poesia, eu acho que faz, você falou muito bem, a questão de eu faço as composições, mas eu ainda estou impregnado com a poesia. E Deus queira que nunca desempregue, poeta, porque é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, é tão verdadeiro dentro da gente que quando vai para fora acontece o que acontece das pessoas se conectarem, né? É isso mesmo, é por aí. Mas, rapaz, que coisa boa. Eu estou assim, encantado com a nossa conversa e é uma oportunidade única que eu estou tendo de melhor conhecê-lo mesmo. A gente tinha se cumprimentado ali, mas não tinha tido esse papo. E eu percebi durante a nossa conversa que você tem uma ligação forte com o Pajeú, né? Você citou pelo menos 3 ou 4 vezes ali aquela região. O Cancão. O prefácio do livro, aí é a cara de pau, a mesma cara de pau que eu chamei você. É a que eu é a mesma cara de pau, porque o prefácio do livro é de Antônio Marinho, neto de Lourival. Que hoje
é diretor nacional de cultura, né? Marinho Aham. falou palavras muito gentis, disse que eu precisava de um aprimoramento, como precisei e continuo precisando, Todos nós. no sentido de métrica, essas coisas, mas também há de se saber que isso é um livro de poesia, isso não é um livro de regra. Então, Exato, exato. então tem uma ligação forte lá, porque, poeta, é a questão da poesia. Ninguém, assim, eu leio já o Eu, de Augusto dos Anjos, umas 20 vezes e me conecto da mesma intensidade que me conectei com Cancão. Sabe? É uma força poética que aquele caba tinha, que eu já disse lá, e até Belinha, Isabelle, discordou de mim. Não, para mim o melhor é Rogaciano Leite. Aí eu disse, mas Cancão não fica atrás não, para mim é o melhor. Porque é São uma gênios, riqueza, poeta, todos de esses. palavras, todos esses, que não tem como você que mergulha nesse universo, você passar por eles. Você fica, porque é muito rico, é muita riqueza poética. A beleza de você falar de Dos Coqueiros e narrar aquela história de Dos Coqueiros, poeta. Eu não vou saber os versos, não vou nem me arriscar a dizer, porque não gravei. Mas Cancão falar de Dos Coqueiros, falar de uma noite fria, falar da a lua, o sol dos mendigos, poeta. Isso aqui, um Muito verso grande. desse vale uma vida, poeta. É muito grande, não é brincadeira não. Então, tenho essa ligação nesse sentido de poesia e a E admiração cresceu, admiração dele. pesquisei sobre os poetas de lá, entrei em contato com o Marinho, criamos um vínculo também, Marinho, conversamos aqui no Café com Live, 3 horas conversando com o Marinho, fala com o Feitão da Cobra também igual a mim, então conversamos 3 horas e como é que se diz, depois, posteriormente, concluí o livro, estava sem prefácio, e perguntei se ele aceitava, ele generosamente aceitou, e disse a ele, se você não ler e não gostar, por favor, não faça, porque é o seu nome que vai ficar e tudo. E engraçado, poeta, como esse mundo é maldoso que a gente estava falando. Depois que publiquei o livro, muita gente que leu disse, rapaz, algumas pessoas que leu, como é que Marinho assina um livro desse? Né? Porque tinha o problema da rima no plural ali, aqui, um negócio assim. Sendo que Marinho disse no começo que tinha alguns probleminhas, mas que era um percurso importante, era a poesia. E eu acho um comentário maldoso porque aquele negócio de... Ele leu, ele tinha a opção de dizer não. Se ele escolheu dizer sim, é porque ele quis. São os que não fazem, isso é muito comum, são os que não fazem e querem sempre atrapalhar os que fazem. Quer dizer, o cara nem faz e nem dá uma força a quem faz, pelo E os contrário. que falaram não fizeram não, viu, poeta? Pois É engraçado. Mas Mas como a gente estava falando que esse mundo é duro da cantoria, né? Esse mundo da poesia é duro. Né? O cara não quer ninguém se destacando, no sentido, muita gente quer, mas tem muita gente também que não quer. Então, você vai levando tudo de eito, metendo a cara no sentido de ir atrás das pessoas. Graças a Deus tem muitas pessoas generosas, muitas pessoas que se abrem, como Marinho se abriu, e cria esse vínculo. E eu acho que tem muita gente boa na nova geração, muita gente boa mesmo, poeta, fazendo poesia, além do repente, no cordel, ou no verso, no verso poético, né, que eu digo. Tem uma levada ali de moças, inclusive, que é uma nova vertente que surgiu nos últimos anos. Aquela região, inclusive, do Pajeú que você se referiu aí, se estende até um pouco mais, o Cariri. Tem uma levada ali de mulheres, rapaz. Tem gigante, Francisco Araújo, cantando. Isabeli. Eu até não gosto de ficar citando o nome, porque você cita um e não cita outro, aí acaba que... Tem muita gente, é verdade. Que é muita gente, mas tem Daiane Rocha, é uma poetisa também, Monique. Francisca, uma menina lá de Igaraci, que eu ouvi falar, muito boa. Aqui também. na capital tem Bia Rufino, várias mulheres. Mariana Teles. Teles. Poeta, aquele negócio que diz que poesia vai morrer
cordel vai morrer, literatura vai morrer, o livro vai morrer. Isso é a maior papo furado que existe no mundo, poeta. O tanto de gente que tem produzindo na Paraíba. A Paraíba é um celeiro. Eu estou falando na Paraíba porque é a minha terra, onde eu conheço, é o que eu sei. É o que eu posso falar. Logicamente, tem os outros estados que são brilhantes. Um menino como Braulio Bessa, que vai para Fátima Bernardes e cria uma geração de poetas mirins, igual ele criou. Aqui no Rio Grande do Norte, eu mesmo sigo aqui no Instagram uns 10 que ele criou assim no sentido de influenciou, porque os meninos viram a poesia dele no programa e quis fazer igual. Então, não tá fervendo, poeta, de gente por aí fazendo poesia. Cabe a todos nós que somos da terra olhar e valorizar todos esses poetas. Desde o que faz um verso, vamos dizer assim, né, mais simples, que não existe isso, porque o verso que toca cada pessoa é de cada jeito, mas até o mais, que já tem uma estrada maior, tá aí. Então aí, você tá aí, fazendo. Essa conversa é para também a gente entender que não existe só o passado, existe o presente também, existe um futuro, e o presente também tá muito rico. O nível tá alto, poeta, não tá fácil não acabar ser poeta hoje em dia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Oxe, Graças a Deus. Tu é doido. Eu peguei um livro lá agora, voltei da festa de Louro que teve esse ano, gastei o que não tinha no sebo lá, vi com um livro de poetisas, Flores do Pajeú. Só menina, só mulher, de primeira categoria, vários poemas lindos, que é aquele negócio. Tá morrendo o quê, rapaz? Um livro que tem 5 meninas com menos de 25 anos fazendo poesia, 10 meninas, aliás, fazendo poesia, você tá morrendo? Não tá, pô. Não tá, e graças a Deus que não esteja, né? E que continue. E pessoas como você e como vários outros que dão esse espaço, de conversar com o seu ídolo, de bater um papo, de ser humilde, de ser humilde não é você se rebaixar, não. É de ser humilde, de ser acessível, de ser a pessoa que, tá começando agora, tá ali engatinhando, vamos ouvir pelo menos o que o cara tá falando, porque às vezes uma coisa, quantas pessoas vêm, hoje eu já estou aí com uns 10 anos, andando aí na poesia, quantas pessoas vêm falar comigo pedindo conselho, meu Deus do céu, meu Deus, eu não sei de nada, mas que você tem que entender que esse cara não está amadurecendo, mas eu passei por isso, eu também fui assim, então como é que eu vou virar as costas para uma pessoa assim? E acho que isso é muito importante na cultura e que várias pessoas não são assim, poeta. Eu já levei esse negócio dessa conversinha aqui, poeta. O tanto de sim que eu levei, de não, foi o triplo de sim. Assim, sabe? Sabe, não me interessa não. E quando é na outra semana, tá fazendo live com outra pessoa. Tava, entendeu? E assim, mas beleza, a pessoa também tem a opção de dizer não. Mas você vê que tava fazendo com a outra porque tem mais visibilidade na outra. Não é a questão da poesia, de conversar. É uma pena isso, porque isso aqui é um mecanismo que está à nossa disposição, né, bicho? Sem custo, praticamente sem custo. Você tem um celular, todo mundo tem celular hoje, então o custo é praticamente zero. A única coisa que a gente pede aqui é boa vontade e querer realmente contribuir com alguma coisa com o mundo, né? Porque bater um papo desse, amanhã vem um outro, e amanhã eu vou para outro, ou eu invento isso aqui, chamo outro, enfim. Isso é uma forma de engajamento, daquilo que você disse, estou vivo, vamos fazer isso pulsar, vamos fazer isso florir, isso brotar. E a gente sabe, eu conheço as pessoas, você está falando aí, eu fazendo a leitura aqui, eu sei o que é isso, a indisponibilidade por falta de interesse de alguns, né? E não é pouco, não. Agora, isso é em todos os campos, viu? Quando a gente teve a ascensão no programa, todo mundo queria ir. O programa todo mundo queria ir, porque era realmente uma coisa boa. Mas depois, a televisão deu uma coisa muito comum também. E aí, a gente já sentia algumas dificuldades
depois para trazer um artista mais importante e tal. Os caras já tudo, sabe? É difícil, é um mundo cruel. Quando o Lorival tava começando, tem uma história aí que Lorival tava começando, quem conta é Zé de Cazuza, num vídeo que eu vi. Lorival tava começando, aí foi pra cantoria, tava Pinto e Antônio Marinho, o velho Antônio Marinho. Aí Lorival chegou, aí falou, Antônio Marinho, canto com o menino aí. Antônio Marinho disse, não canto com mulher, nem cego, nem menino. Aí disse, e tu, Pinto, canta com o menino? Canto com todo mundo. Aí pronto. Lorival se enganchou com o Pinto e ficou Pinto e Louro e Pinto, como disse Orlando Tejo, e tá aí até hoje. Pois é. Né, esse negócio, para você ver como isso não é de hoje, né? Essa coisa. É isso mesmo. Pois, poeta, vamos aqui, assim, para o nosso finalmente. Já tomei muito seu tempo, lhe agradeço demais. Foi lhe agradeço demais. Queria que você falasse para o pessoal aí, se você quiser alguma coisa, né? Algum boa noite, alguma coisa assim nesse sentido, que a gente vai se despedindo por aqui. Beleza? Tudo que eu quero é te agradecer por essa oportunidade que você nos dá. E imagino que tenha dado a tantas outras pessoas e que vai continuar dando a outras pessoas essa oportunidade de falar, de se comunicar, de se mostrar, de se expor, de se auto-incentivar, enfim, de se realizar, né? E não é fácil a sua luta, eu reconheço. E eu acho que isso é um abraço, poeta. É um abraço. Vamos dar um abraço. Mas não são todos que estão de braços abertos a isso, né? E eu estou muito feliz por ter feito parte desse pedacinho, desse bolo. Ficou sem áudio aí, poeta. Agora voltou. Era uma voltou. E me colocar sempre à disposição, sempre que precisar de mim, em qualquer sentido dessa natureza, pode contar. Eu estou por aqui, lhe desejo sucesso, e deixar uma boa noite a todos, dizer aos que estão nos assistindo, aos que vão nos ver depois, que a luta é essa, não é fácil não, nunca foi, não é e nem será. Mas também se fosse, não tinha muito sabor. Então, continuar na trincheira que a gente vai resistindo e vai tocando o barco para frente. Muito obrigado, meu beijo para você, minha gratidão e até uma próxima, se Deus quiser, meu poeta. Eu já vou jogar logo assim, lhe agradeço demais mesmo a atenção. Digo que vou editar esse vídeo aqui e depois ele vai lá para o YouTube, ficar disponível para quem quiser assistir essa conversa depois. Então, vai estar lá. Agradeço ao poeta Nonato Costa pela paciência, por aguentar as lorotas, para conversar, porque eu acho que isso é o que é bom, é conversar. Se eu for para a festa de Loura ano que vem, eu dou uma entradinha em Patos. Aí passa aqui, toma um café comigo. Agora não vem só com café, não. Faça um bolo. Vou mandar matar uma galinha para você. Que aqui tem... Aí, amarre pelos pés, como diria Luiz Pereira. A bichinha. Beleza? Então, fica combinado assim. Fica combinado. E se eu for, lhe agradeço demais. E disse, uma estrela brilha sobre o nosso feliz encontro. Que por onde nós andarmos, que não haja desencontro. Que levemos a humildade e nossa boa irmandade até o nosso reencontro. Aê! Valeu, poeta. Jesus te abençoe. Você Boa também. noite, querido. Boa noite a todos e obrigado pela audiência, obrigado por participarem, obrigado pelas perguntas. Um cheiro grande. Nonato Costa está nas redes, todas as redes. Eu também estou por aqui. Então é isso. Até o próximo. Um cheiro, meu povo. Finalizando por aqui, poeta.